Boa noite, eu sou o professor Jean Patrício, professor de Ciência Política e Direito Constitucional. Eu estou fazendo agora, nesta noite, um convite para todos vocês, que vocês assistam, a partir de amanhã, a série Lideranças Políticas e Partidos Políticos do século XX no Brasil. E eu inicio esta série, o primeiro capítulo desta série, intitulado Lula e o PT. A primeira pergunta que deve se colocar: por que Lula e o PT? O Lula, apesar de não estar ocupando nenhum cargo eletivo, nenhum cargo público, ele é uma liderança consolidada no século XX, foi 2 vezes presidente da República, foi deputado federal constituinte, é uma pessoa que ainda hoje tem uma liderança, tem um cabedal político muito forte. E o PT, porque é o partido histórico, né, desta liderança. Então nós vamos iniciar essa série com Lula e falar um pouco dele e, consequentemente, vamos conversar sobre o PT. A primeira pergunta que se coloca é: quem foi Lula? De onde surgiu? De onde surge essa liderança? É interessante que o Lula ele sai um pouco, digamos assim, no século XX daquela linha, digamos assim, que nós tínhamos nos presidentes da República, nos presidentes do século XX, final do XIX, início do XX. Geralmente, se a gente for analisar o perfil dos presidentes que ocuparam o cargo durante o final do século XIX e o início do século XX aqui no Brasil, e durante também boa parte do século XX, vocês vão observar que são pessoas das elites, pessoas de classe média alta, e a maioria ocupou o cargo de bacharel em direito, o cargo de advogado, né? E o Lula ele sai dessa lógica. O Lula ele é um retirante, o Lula é nordestino, o Lula nasceu no estado de Pernambuco em 1945, e aí, como tantos outros, ele veio para São Paulo junto com sua mãe, Dona Lindu, para tentar a vida aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Muito interessante, porque o pai dele já tinha vindo para cá, e quando eles chegaram aqui, tiveram uma grande decepção. O pai do Lula era estivador no Porto de Santos, e o pai dele já tinha uma outra família. Isso foi uma decepção muito grande para o Lula e para sua mãe. Eles foram então em busca de outros caminhos, né? O pai dele era uma figura extremamente complicada, extremamente agressiva, e o Lula ele começa a se organizar, começa a trabalhar, né? E aí ele começa a trabalhar, começa a se inserir dentro da realidade social do estado de São Paulo, com tantos nordestinos, com tantos retirantes. E aí ele vai construir uma família, ele se casa. A primeira esposa dele, ela morre no parto, morre ela e morre o bebê, tá certo? O Lula fica viúvo. Depois ele vai conhecer a Marisa, né, foi a segunda esposa dele. A Marisa que também era viúva, o marido dela era um taxista que foi assassinado. E esses dois se encontraram, e aí o Lula constrói a sua vida, né, a sua vida pessoal com a Marisa. E nesse meio tempo o Lula vai também se organizar e vai já ter uma atuação profissional, e ele vai se filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. E aí ele chega à presidência desse sindicato. Tem uma liderança, chega à presidência do sindicato, e o Lula, e aí eu estou colocando o ano de 1978, porque duas coisas vão surgir. Primeiro, que em 1978 você vai ter uma eleição para senador. E nessa eleição para senador, o que seria o embrião do PT, ele vai apoiar um candidato, um professor universitário da USP, que tinha tido seus direitos políticos, seus direitos cassados pelo ato institucional número 5, no início de 1969, e que tinha criado o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, um centro que congregava toda a intelectualidade brasileira, unida pelo ato institucional número 5, vários intelectuais faziam parte do SEBRAP, e era um centro que pensava o Brasil, um centro que discutia o Brasil, e um centro de oposição ao regime civil-militar instaurado em 1964. E aí, esse centro, que tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica, com Dom Paulo Evaristo Arnes, esses intelectuais junto da Igreja, o Fernando Henrique ele vai se impor como um candidato natural a senador.
é muito interessante porque o Fernando Henrique ele não podia ser candidato porque ele foi punido pelo AI-5. Mas mesmo assim a candidatura é uma candidatura de protesto. E aí essa candidatura vai contar com o apoio do Lula, vai contar com o apoio da base sindical, vai contar com o apoio não só de Lula, mas dos companheiros que vão futuramente fazer o PT. Muito interessante que aí eles são aliados, o Fernando Henrique e o Lula. E aí o Fernando Henrique sai como candidato com o apoio dos sindicatos, com o apoio da igreja, com o apoio dos intelectuais, né? E faltando 15 dias para a eleição, 15 dias, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior, ele vai dar um ganho de causa ao Fernando Henrique, alegando que o Fernando Henrique ele tinha sido aposentado pelo AI-5 e a punição não poderia ser para sempre. Quer dizer, as cassações na época do regime militar, civil-militar, eram cassações geralmente de 10 anos, mas no caso do Fernando Henrique não tinha prazo. E aí, no caso, numa decisão inédita, o Fernando Henrique, que ele foi punido pelo AI-5, ele pôde ser candidato a senador. Lembrando que a candidatura dele era uma candidatura meramente de quê? Uma candidatura de protesto, uma candidatura que não tinha possibilidade de continuar. Mas aí, o Fernando Henrique ele é efetivado faltando 15 dias para o pleito. Isso deu uma publicidade enorme para ele. E quando as urnas foram abertas, veio a surpresa. O Fernando Henrique teve 1.228.000 votos. Vou repetir, 1.228.000 votos. Para vocês terem uma ideia, o candidato que ficou em terceiro lugar, um candidato que era do governo, Cláudio Lempo, teve 1.200 e poucos mil votos. O Fernando Henrique teve uma diferença aí de mais de 200 mil votos. E o Fernando Henrique fica como suplente. O eleito foi Franco Montoro, também do MDB, não é? Mas o Fernando Henrique, pela legislação da época, fica como primeiro suplente. O que é muito interessante, por quê? Porque meio que o PT, o que seria o futuro PT, já consegue aí uma grande vitória. Quer dizer, uma campanha literalmente sem recurso, uma campanha, basicamente, o Fernando Henrique tinha um carro e um caminhão, né? Uma campanha de porta em porta, mas eles conseguem aí se consolidar com uma votação de mais de 1 milhão de votos. Nesse meio tempo também você vai ter as chamadas greves do ABC, onde o Lula vai liderar essas greves. Tá? É muito interessante porque essas greves que o Lula vai liderar no ABC Paulista em 1970 e 1978, é muito interessante colocar isso, porque isso já era para a época um grande desafio, ou seja, você vai ter um sindicato que está fazendo greve, que era uma coisa que era uma afronta ao governo então. E é uma outra questão, não só o Lula vai liderar a greve, como o Tribunal Superior do Trabalho vai dar ganho, ganho de causa, um ganho parcial, tá certo, de causa para esses trabalhadores. E aí, a greve não cessa mesmo assim, se continua a greve, o Lula vai ser preso, nesse meio tempo há uma intervenção no sindicato, nesse meio tempo morre a mãe dele, a dona Lindu, e aí começa a surgir o mito. Né? Isso eu estou mais ou menos no final de 78, surge 79, e aí em 79 você vai ter a chamada reorganização partidária. Só para vocês terem uma ideia, haviam 2 partidos, a Arena e o MDB. Só para elucidar, em 78 Fernando Henrique foi candidato por uma sublegenda do MDB, ele foi candidato pelo MDB. Não havia PT, não havia PMDB, havia Arena e MDB. Esses 2 partidos foram criados pelo Ato Institucional número 2 de 1965. Então só havia 2, Arena e MDB. Nesse meio tempo, começa uma discussão para se criar um partido. Esse grupo, o grupo de 78, estou colocando assim, o grupo que apoiou o Fernando Henrique, tá? Esse pessoal começa a se organizar. Esse grupo da greve do ABC, eles começam, o Lula já tinha sido solto nesse meio tempo, o Lula estava preso, mas aí esse grupo começa a se organizar para se construir um novo partido, que é o chamado Partido dos Trabalhadores. O Fernando Henrique não vai aderir por questões ideológicas, enfim, mas o partido ele vai se estruturar a partir de 1980. A reestruturação é a partir de 79 e a partir de 1980 você vai ter o surgimento do PT.
O PT ele surge como um partido muito ligado a São Paulo, ao estado de São Paulo, né? A chamada base sindical, a igreja, setores da intelectualidade brasileira. E aí, em 1982, o Lula vai disputar uma primeira eleição para governador do estado de São Paulo. Né? Então, os quatro principais candidatos eram o Franco Montoro, o que tinha sido eleito senador em 1978, né, contra o Fernando Henrique. Você vai ter outro candidato, que era o Reinaldo de Barros, esse ligado ao Paulo Maluf, que tinha sido governador. O Jânio Quadros, que tinha sido presidente e era candidato também pelo PTB. O Reinaldo de Barros era pelo PDS, pelo Partido do Governo. E você vai ter o Lula. O Lula é candidato, o Lula participa dos debates ativamente, participa da campanha ativamente, mas o Lula ele sai com em torno de 10% da votação, fica em quarto lugar na eleição, mas para um partido que só tem pouco mais de 2 anos, 10% da eleição em São Paulo é muito voto. Então, o PT começa a eleger uma bancada de deputados federais, começa a se estruturar, é um partido que vai dar um pontapé inicial na eleição das diretas de 1983, não participa da votação do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves em 84, e a partir de 1986 o Lula vai se eleger deputado federal constituído com a maior votação do país. Vai ter mais de 600 mil votos. E vai se consagrar como um bom parlamentar, um bom constituinte. Né? Em 88 o PT vai ganhar a prefeitura de São Paulo com a paraibana Luiza Erundina, e o partido começa a ganhar corpo. E aí vem a primeira eleição a primeira eleição popular, a primeira eleição em que o povo vai eleger um presidente civil desde 1960, que é a eleição de 89, e o Lula é candidato. As pesquisas elas mostravam que a tendência era de que o Leonel Brizola, que era um candidato também que representava esse campo, um campo chamado Campo das Esquerdas, o Leonel Brizola ele fosse para o segundo turno com o Fernando Collor. Mas na reta final, o Lula passa para o segundo turno. Quer dizer, que não foi o Brizola, foi o Lula que vai para o segundo turno. E aí, o PT, que é um partido de pouco mais de 9 anos, leva a época, que ainda hoje mas a época o Lula para o segundo turno. E aí você vai ter a campanha, não é? O Lula vai perder a eleição de 89, mas se consolida como uma liderança. Quer dizer, uma pessoa teve aí mais de 45% dos votos nacionais, né? E que perde, mas que se consolida como uma liderança, e o Partido dos Trabalhadores como um partido de protagonismo dentro do espectro político da época. Você vai ter aí as eleições estaduais de 1990, o PT não consegue eleger uma boa bancada de deputados federais, mas você vai chegar já aí em 1992. O PT ele consegue outras prefeituras, vai conseguir a prefeitura, por exemplo, de Porto Alegre, que é uma cidade boa, uma cidade muito importante. Então o partido é um partido que começa a se estruturar, se consolidar, principalmente nos grandes centros urbanos, quer dizer, na cidade de São Paulo, Porto Alegre, enfim. E em 94 você vai ter novamente eleições para presidente. E o Lula candidato. Eu estava antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo, o Lula ele chegou a ter mais de 40% dos votos nas pesquisas, mas você vai ter aí uma situação que é o Plano Real, né? O Plano Real liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vai ser um dos artífices do plano, e o Fernando Henrique vai ser candidato, o mesmo de 78. E o que é que vai acontecer? Nessa eleição de 94, os antigos aliados vão se separar. Eles vão ficar em campos opostos. E aí, em 94, você vai ter uma derrota do PT. O PT perde no primeiro turno. Né? O Lula sai em torno com 32% da votação nacional, mas ele perde a eleição.
né? Meio que eu fazendo análise, meio que houve até algumas negociações, algumas conversas do PT se aliar com o PSDB, mas meio que o PT não acreditou na época na proposta, né, do Plano Real, e meio que o plano acabou dando certo e o PT foi atropelado, digamos assim, por esse plano econômico e pela a campanha bem estruturada do Fernando Henrique Cardoso. E aí o Lula perde. Em 1998, uma nova eleição, o Fernando Henrique aprova em 97 a emenda da reeleição, e aí no caso você vai ter em 98 a reeleição do Fernando Henrique, e o Lula perde novamente, mas continua mantendo aí em torno de 30%, 32% da votação nacional, e o PT continua como um partido de oposição, né? No ano de 2000 ele conquista novamente a prefeitura da cidade de São Paulo, com a Marta Suplicy. O partido vai ganhando, vai se estruturando cada vez mais com a sua votação. E em 2002 o Lula se elege presidente da República. Se elege presidente, vai se reeleger em 2006. Depois o Lula não pode ser mais reeleito, vai lançar como candidato a Dilma Rousseff em 2010. E a Dilma vai se reeleger em 2014. E aí depois vem o processo de impeachment e o PT ficou, a partir aproximadamente de 2017, 2018, o PT começou a entrar numa situação de não diria de ostracismo, mas numa situação bastante complexa, né? Onde a presidente sofreu um processo de impeachment, o partido vai perdendo espaço no cenário nacional, mas ainda assim é um partido que tem uma boa bancada federal, ainda tem uma liderança que influi ainda muito nos destinos, né, da política brasileira. Tem para pessoas que gostam, pessoas que não gostam, não cabe aqui entrar nesse mérito, estou só trazendo a trajetória, mas é um partido que tem realmente uma importância no espectro político brasileiro e uma importância do século XX, da segunda metade do século XX para aí o século XXI. Então, com isso eu encerro o meu vídeo, Lula e o PT. O próximo vídeo que nós vamos gravar é Fernando Henrique e o PSDB. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer, muito obrigado, grande abraço.